Olá, meus amigos aqui do canal Você e Deus. Esse é o Marcelo que vos fala e estamos aqui para mais um vídeo. Um vídeo agora falando um pouquinho sobre vida cristã, sobre os altos e baixos, né? As dificuldades, as alegrias, as vitórias, as falhas da vida cristã, tá? Então a Bíblia em nenhum momento ela nos declara como completos vencedores em nenhuma área da nossa vida. Justamente ela mostra que no mundo, como disse Jesus, nós teremos aflições, teremos problemas, dificuldades, mas é para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, nós também temos condições de sermos vencedores, mas para isso nós temos que entender como funciona todo esse processo da vida cristã. E a mensagem que eu quero trazer para você, a partir desse primeiro vídeo aqui, sobre a corrida de obstáculos. Então o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, eu vou estar lendo aqui o texto para você, ele fala justamente sobre essa corrida, né? Então ele faz uma comparação da vida cristã com uma corrida nas Olimpíadas, aquela corrida de 100 metros rasos, né? E que tem obstáculos, que tem que passar por cima dos obstáculos, o corredor salta os obstáculos e tal, para chegar lá na frente o vencedor e receber a coroa. Então o texto ele fala o seguinte: vocês sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Antes disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Tá? Então esse é um dos textos onde o apóstolo Paulo compara a vida cristã a uma corrida, né, de obstáculos. E nós vamos ver várias lições preciosas em cima desse texto, em cima deste assunto, dessa temática, né? Corrida de obstáculos. Esse texto também se refere a essa questão da corrida do cristão em Hebreus capítulo 12, dos versículos 5 ao 13. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 21 também tratam dessa mesma temática, desse mesmo assunto, tá? Dessa mesma comparação do apóstolo Paulo. Então, diversas passagens bíblicas apresentam a vida cristã como uma experiência dinâmica e progressiva. Ou seja, todos esses textos aqui que eu passei para você, eles querem estabelecer para nós, mostrar para nós que a vida cristã, a caminhada do cristão nessa terra, ela não é acomodada. Ela é dinâmica, ou seja, ela está sempre em movimento, tá? E no sentido de avanço, ela está sempre em progressão, ou seja, sempre andando em direção a um alvo, tá? Progressivo, ou seja, sempre avançando. Então, automaticamente, nós não podemos parar aonde nós estamos, aonde nós chegamos, devemos sempre continuar, porque a nossa parada verdadeira, nosso lugar de descanso, diz a Bíblia em Hebreus, não é aqui nessa terra, tá? Não é aqui. Então nós devemos continuar sempre em movimento e sempre adiante, sempre avançando. Então aqui já tem uma grande lição para nós. Nós não podemos nos acomodar aonde nós já chegamos. Nós devemos sempre caminhar, seguir em frente, porque nós temos um alvo a ser alcançado. Tá? Nós temos um alvo, que é a vida eterna, que é a vida celestial, a vida na presença de Deus. Segundo ponto. Isso eu estou só na introdução, tá? Segundo ponto. Uma corrida em direção a um alvo estabelecido. Então, a vida, já dizem os psicólogos também, que toda pessoa que perde o propósito, perde o objetivo de vida, ela entra em depressão, tá? Então nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um propósito. E no sentido cristão, no sentido espiritual, nós temos um alvo. Que alvo é esse? É agradar ao nosso general, que é Cristo. Então este alvo nós devemos cumprir enquanto estivermos aqui, anunciar o evangelho a quem for possível, né? A todas as pessoas indiscriminadamente, sabe? Sem fazer acepção de pessoas.
Então nós temos este alvo, anunciar o Evangelho, alcançar muitas e muitas vidas para o nosso Deus. Desculpa. Então nós estamos em direção ao alvo estabelecido. E que alvo é esse? Como eu falei antes, a vida eterna, né? Então nós devemos ter esse propósito de alcançar o maior número possível de almas para o reino de Deus, porque nós estamos indo para lá também, a nossa pátria celestial. Também nós devemos comparar a nossa vida como a de um atleta. Então um atleta ele tem um compromisso, uma responsabilidade, né, com aquele campeonato com o qual ele vai participar. E ele tem um alvo que é chegar ao final e ser o vencedor, receber a coroa, receber o prêmio, né, da sua dedicação, do seu esforço. Porque num campeonato, somente um ganha. O primeiro lugar que é o mais agraciado. Claro que existe o segundo lugar, existe o terceiro lugar, e tem competições que vão até o quarto, às vezes quinto lugar. Mas quem é coroado, quem é reconhecido verdadeiramente é aquele que chega em primeiro. Tá? Então aqui o apóstolo Paulo está comparando a vida cristã, a jornada do cristão, como uma corrida onde nós devemos fazer o esforço máximo, né, a disciplina, o compromisso, a responsabilidade de chegar em primeiro lugar. Tá? Chegarmos em primeiro lugar. Mas na corrida o trajeto é recheado de obstáculos. Tá? Então assim como naquela corrida de obstáculos que nós estamos vendo no nosso tema aqui, nós precisamos entender que no meio do caminho haverão pedras, no meio do caminho haverão obstáculos a serem ultrapassados, tá? Passados por cima. Então é uma realidade bíblica. Então se alguém pregou para você, se alguém ensinou para você que tudo só é vitória, essa pessoa precisa rever o seu conceito de fé. Essa pessoa precisa rever a sua fé. Porque, na verdade, a Bíblia mostra que a vida do cristão ela é permeada, né? Ela é repleta de situações de adversidade, de perseguições, tá? No meio do caminho, de desânimo, de fraqueza, tá? Fragilidades. Então é preciso a gente entender que o caminho ele não é fácil, ele é possível, não é fácil, e nós temos que levantar a cabeça e seguirmos em frente. Tá? Viram só? Eu estou só na introdução, tá? Estou só na introdução e tem muita coisa para a gente ver. Tá? Então, como nós vimos ali, antes da corrida, né, ou no processo para participar desse campeonato, dessa corrida, o atleta ele precisa se preparar para competir. Tá? Então, isso exige duas coisas principais: a disciplina e o treinamento. Tá? Então o atleta ele precisa estar consciente que ele precisa se disciplinar. Tem certos lugares que ele não vai poder mais ir, né? A alimentação dele vai ter que ser regrada, tá? Ele vai ter que ter horário para dormir, horário para acordar, tantas horas de treino por dia, para poder ter um rendimento perfeito para o dia então da sua corrida ele poder apresentar uma performance além do esperado, tá? Na vida cristã, queridos, é a mesma coisa. Para a gente chegar a algum lugar espiritualmente, para a gente agradar a Deus espiritualmente, né? Através da nossa vida, nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos treinar as nossas habilidades, treinar a nossa conduta. Tá? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, primeira parte, e o versículo 27. Olha o que diz lá. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então você percebe que o apóstolo Paulo fala aqui que nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ser regrados na nossa maneira de viver, nós precisamos ter o compromisso com a gente mesmo de podermos seguir à risca os mandamentos, obedecer à risca os mandamentos de Cristo, tá? E para isso a gente precisa de exercício, tá? De treinamento. O apóstolo Paulo ele diz ali, ó, treinando o meu corpo para fazer o que ele deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado.
Tá? Então ele está falando sobre exercício, repetição, a busca incessante da perfeição, né, da performance perfeita. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, também ele fala o seguinte, ó: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, nesse capítulo 12 de Hebreus, o apóstolo Paulo ele fala justamente sobre isso, porque no capítulo 11, um capítulo antes, ele está falando sobre a galeria dos heróis da fé. Então ele está pegando lá no Velho Testamento, ele pega vários personagens e fala sobre o resultado da fé deles, né, a busca do resultado da fé deles, a maneira que eles se conduziam, a disciplina que eles se conduziam na sua vida, para poder agradar a Deus, e muitos deles morreram sem experimentar as promessas que Deus havia feito para eles, mas pela fé eles continuaram, tá? E mesmo mortos eles são vencedores, tá? Mesmo não recebendo em vida as promessas, eles são vencedores. Então nós temos aqui também um terceiro elemento, né? Como nós estamos vendo, é necessário que haja disciplina, é necessário que haja treinamento, é necessário que a gente livre-se do peso, né? E do pecado, que é necessário para poder ficar mais leve e poder correr mais, poder avançar mais. Lembrando que esse livrar-se do peso que ele fala lá em Hebreus, ele estava trazendo a ilustração de um atleta se preparando para uma corrida. E naquele tempo, eles costumavam, segundo a Bíblia NVT, o comentário da Bíblia Nova Versão Transformadora, o atleta ele costumava carregar pesos de pedra preso ao corpo, para poder forçar mais o corpo, e quando ele soltava esse peso, então o corpo ficava mais leve e poderia avançar e desempenhar uma performance mais, se tornar mais veloz, né, por causa justamente do peso que era abandonado. Então o apóstolo Paulo está trazendo essa ilustração para nós justamente sobre isso, né, sobre a vida cristã, que muitas vezes a gente fica carregando o peso da culpa, fica carregando, né, o peso do pecado sobre a nossa vida, então nós temos que abandonar isso, para que a nossa vida se torne mais leve e a gente possa avançar com mais rapidez em direção ao alvo. Tá? Então, isso é a preparação para a competição. Também deve haver na mente no coração e na mente do atleta o esforço pelo prêmio. Né? Aquela ideia, alimentar aquela ideia de que ele tem que ser o primeiro, ele tem que alcançar o objetivo. Tá? Isso está subentendido também lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25, parte B e parte C. Tá? Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Então, nesses dois textos, Paulo está falando justamente sobre isso, que a mentalidade e a dedicação do atleta deve ser toda em prol da vitória, né? Então tem que ter um pensamento, para sermos os vencedores, nós temos que ter pensamentos de vencedores. Tá? Então nós temos que visualizar o alvo, nós queremos chegar lá, então nós vamos nos dedicar, treinar, nos disciplinarmos, abandonarmos o peso, o pecado e vamos chegar lá, tá? Então, pensamento de vencedor. Também em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e versículo 3, a segunda parte do versículo 3, Paulo vai falar aqui sobre pressa e perseverança. Olha o que ele diz ali, ó. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Então nós vimos lá no início dessa mensagem, né, que a vida cristã ela é dinâmica e progressiva.
Então há momentos na corrida em que não há nada à nossa frente, e estamos numa reta, e nós precisamos pegar, dar uma acelerada e avançar, chegar adiante, para que ninguém possa alcançar lá atrás. Então nós temos que ter, em certos momentos, nós temos que ter pressa, mas nós devemos em todo momento sermos perseverantes. O que é a perseverança? É aquela constância, né? Manter-se firme mesmo diante das adversidades. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que para sermos vencedores, para alcançarmos o alvo final, para alcançarmos o prêmio, nós devemos ser perseverantes, mesmo diante de toda a dificuldade, tá? Mesmo diante de toda a dificuldade, nós devemos ser perseverantes. E eu vou dar uma parada por aqui nessa mensagem, tá? Essa é a primeira parte. E no próximo vídeo, então, eu estarei falando continuando sobre essa questão. Nós temos ainda várias lições para aprendermos aqui a respeito da corrida de obstáculos, tá? Da corrida do cristão na jornada desta vida para alcançar o alvo que é Cristo lá adiante, tá? Então, aguarde que no próximo vídeo estaremos continuando, então, Corrida de Obstáculos, parte 2. Que Deus te abençoe.